Posso te contar um segredo? Você não tem vergonha de aparecer, você tem medo do que as pessoas vão falar se você fizer isso. Antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre esse assunto aqui, já clica aqui para se inscrever no canal, para que você possa acompanhar esse perfil, para que você possa acompanhar todos os conteúdos que eu estou soltando diariamente aqui, para que você aprenda a ser uma empreendedora da beleza melhor e aprenda a se tornar 1% mais power a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre a vergonha de aparecer, a vergonha não só de aparecer no Instagram, mas a vergonha de sair da sua zona de conforto para se comunicar com os outros, de postar um story, de postar um conteúdo falando, se comunicando com a sua audiência no Reels, de dar um curso, de palestrar, de se colocar em evidência. Posso te falar uma verdade? Não é que você tem vergonha, você é tão egocêntrica que você não se permite errar. Você tem medo do que as pessoas vão falar de você. Você é tão egocêntrica, você não permite erros na sua vida. A partir do momento em que você entender que errar é humano e que dane-se se alguém falar sobre os seus erros, eu tenho medo de gravar um conteúdo, falar algo errado e alguém me zombar. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de subir num palco para palestrar. E hoje é uma das coisas que eu mais faço na minha vida, mas eu tinha muito medo de subir num palco para palestrar. E não era nem receio do conteúdo que eu ia entregar, não era nem receio de estar ali no palco, mas era um receio de errar, de falar alguma coisa errada, de esquecer uma palavra e as pessoas zombarem de mim, as pessoas zoarem de mim, as pessoas acharem ruim, as pessoas não gostarem. Mas quando você entende que errar é humano, as coisas ficam bem mais leves. Hoje, por exemplo, quando eu tô aqui gravando um conteúdo para vocês, ou quando eu tô gravando um conteúdo pro meu perfil do Instagram, eu tenho na minha mente que é tranquilo, é normal eu errar uma palavra e ter que voltar no começo. É normal, às vezes, quem já assistiu alguma palestra minha por aí, é normal, às vezes, eu no meio do palco, eu que tenho um pouquinho de déficit de atenção, é normal eu no meio do palco pegar e falar assim, gente, o que eu tava falando mesmo? A própria audiência, o pessoal do evento mesmo, me lembrar o que eu tava falando. E antes eu tinha esse medo, porque às vezes, eu começo a falar alguma coisa, eu me disperso um pouco. E aí o meu medo era subir num palco e isso acontecer. Nossa, mas eu ficava vermelha, eu tremia, eu ficava com falta de ar, vontade de beber água o tempo todo. Eu não conseguia falar aquilo que eu queria, justamente pelo medo do que as pessoas iam falar de mim. Por medo de errar, por medo do que as pessoas pensariam se eu errasse. E o que eu quero que você reflita hoje comigo é o porquê você deixa de fazer as coisas que você quer. O porquê. O motivo por trás. Se você deixa de aparecer, quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? E às vezes, vou dar um exemplo meu. Eu antes, no começo, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, por exemplo, eu tinha medo que uma pessoa X visse os meus conteúdos e ficasse zombando de mim. Uma pessoa que normalmente fazia isso. Eu tinha medo que fulano de tal, lá no meu colégio, visse eu falando as coisas no Instagram e zombasse de mim. Sabe o que eu fiz? Silenciei meus stories para aquelas pessoas. Silenciei, bloqueei até algumas. E aí eu me senti livre. Bitete, mas eu me sinto assim com todo mundo. Começa a gravar conteúdos para sua própria galeria do telefone. E aí, conforme você vai se soltando, depois você vai postando. Não deixa isso se prolongar ao longo prazo. Deixa isso ficar para sempre. Uma hora você vai ter que colocar as caras. Uma hora você vai ter que postar. Uma hora que você vai ter que palestrar. Uma hora que você vai ter que dar cursos. Não tem como. Quando você toma a decisão de se colocar em evidência e aparecer, tem que entender que errar é humano. Quando você entende que você está aberta a erros, está aberta a se comunicar da forma errada, está aberta a errar algumas palavras, está aberta a ser redundante às vezes e falar a mesma coisa várias vezes num só vídeo, quando você entende isso, você fica mais leve. E aí você vai postar o seu primeiro conteúdo, vai postar o segundo, vai postar o terceiro. Você acha mesmo que eu sempre me comuniquei dessa forma? Você acha mesmo que eu sempre falei assim, com essa confiança, com essa postura, com essas palavras? Não, eu fui melhorando isso com o tempo. Hoje eu consigo abrir a câmera aqui e falar com você sem nenhum roteiro, só o que tá aqui na minha cabecinha, justamente porque eu pratiquei isso por muitos anos. E se você não começar, se você não dar o pontapé, você não vai conseguir chegar no nível que você quer, você não vai conseguir evoluir. Então hoje eu tenho um desafio para você destravar isso de uma vez por todas. Mas antes, já clica aqui em curtir esse vídeo, dá um like e compartilha esse
esse vídeo com alguma amiga sua empreendedora para que ela possa aprender isso junto com você. O desafio de hoje é postar um Reels falando e explicando sobre o procedimento que você mais quer vender nesse ano de 2026. Uma das últimas aulas, eu trouxe para você pensar no procedimento que você queria mais vender e agora nós vamos produzir um conteúdo sobre esse procedimento. Bora lá? Eu deixei dentro do e-book que foi liberado lá no nosso grupo O Despertar toda a estrutura desse roteiro de Reels que você vai produzir para dentro do Instagram. Se você ainda não está em nenhum grupo do Despertar, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você se inscrever e entrar nesse grupo para receber o e-book do dia para você fazer essa atividade. E eu deixei lá uma estrutura base para você construir o roteiro do Reels que você vai postar falando sobre essa técnica. E esse vídeo precisa ter alguns pontos importantes. Separei em 5 etapas. O primeiro, abertura, onde você vai falar sobre a dor ou desejo da sua cliente em relação a esse procedimento. Eu deixei até um exemplo aqui para você, ó. Se você já fez esse procedimento na sobrancelha e não gostou do resultado, provavelmente não foi o procedimento, foi a forma com que ele foi feito. Aí você coloca um vídeo ali do procedimento que você quer falar. Ah, verdade, mas eu trabalho com cílios. Coloca um vídeo de cílios e fala sobre o procedimento de cílios. Segundo ponto, autoridade mais diferencial. Você vai mostrar aquilo que você tem de diferente. Coloquei aqui como exemplo do procedimento de brow lamination, né? Que foi o que eu trouxe aqui pra vocês. É a nossa técnica que nós mais vendemos dentro da clínica. Coloquei aqui, ó. Brow lamination que eu faço não é só alinhar fios. Eu analiso o formato do rosto, a espessura do fio e o efeito que valoriza realmente o seu rosto. Aí, terceiro ponto, benefício do procedimento, benefício real que a cliente vai ter. O resultado é uma sobrancelha mais cheia, organizada, elegante, sem perder a naturalidade. Aí a gente vai pro quarto ponto, quebra de objeção, onde você vai quebrar objeções que a sua cliente tem, ou seja, dúvidas que ela tem, medos que ela tem em relação ao procedimento. Não fica artificial. Quando a técnica é bem feita, ela realça a sua beleza, ao invés de transformar em outra pessoa, que é o que a maioria tem medo, de ficar aquela sobrancelha selvagem, no caso da brow lamination. E quinto e último ponto que você deve colocar dentro do seu vídeo é a chamada para ação. Se você quer um resultado sofisticado, pensado em você, me chama no direct. Aí você encerra o vídeo dessa forma, chamando a pessoa para conversar com você no direct, para deixar um comentário, você conseguir vender aquele procedimento para ela. Essa estrutura de vídeo é a estrutura que eu recomendo para você fazer qualquer conteúdo no seu Instagram. Hoje, o seu desafio é pegar esse procedimento que você mais quer vender em 2026 e fazer um vídeo sobre ele com essa estrutura. Deixei dentro do e-book algumas linhas para você escrever cada uma das etapas e assim que você postar esse vídeo, me marca e coloca lá, desafio ou despertar. Para eu ver o conteúdo que você postou, para eu acompanhar, marca lá também o meu perfil para eu ficar de olho nos conteúdos que você está postando de acordo com o nosso desafio. Essa foi a nossa aula de hoje, não esquece de dar um like aqui. Lembrando que para você receber o e-book com a estrutura do Reels, é só você clicar aqui no primeiro link na descrição e entrar no grupo O Despertar. Estou enviando e-books todos os dias, várias atividades, para que você possa despertar o maior poder que existe dentro de você nesse ano de 2026. Um beijo e até o próximo vídeo.